Por mais de 50... Professora primária. Veio de fora e trouxe nova popularidade para a família real inglesa. Optou logo cedo pelo contato direto com o público e tentou impor um estilo diferente daquele que a família real vinha mantendo com os súditos. Admirada pelos ingleses, a princesa Diana conseguiu atrair os holofotes para a família real e convencer até mesmo o príncipe Charles a quebrar a sisudez e a se aproximar do povo. Ela pagou o preço final por estar sempre em evidência. Fica agora a pergunta: o que esta tragédia vai trazer para a monarquia? Ela era a embaixatriz da boa vontade, a rainha dos corações. A princesa Diana quebrou protocolos e derrubou a barreira que separava a realeza do mundo real. Cercada de fotógrafos e cinegrafistas, ela atraiu os holofotes para a monarquia inglesa e abriu espaço para a nobreza na era moderna, a era da televisão. Inconformada com a infidelidade do marido, a princesa agiu como uma mulher do seu tempo, arrumou as malas e foi à luta. Tanto brilho iluminava e ao mesmo tempo ofuscava a família real. Será que era seguro para a monarquia sair do trono e chegar tão perto do público? Entendo que a mudança assuste as pessoas, especialmente quando você não tem para onde ir. E o melhor é ficar onde está. Mas acredito que algo possa ser mudado. Às vezes, as relações da monarquia com o povo são complicadas. Acho que poderíamos andar lado a lado. A distância não pode ser tão grande. A princesa fazia questão de pôr seus filhos em contato com o mundo. Sem ela, dificilmente o futuro rei da Inglaterra teria visitado a Disney ou esquiado na Suíça. Eu levei o William e o Harry para ver os projetos assistenciais, para ver pessoas com AIDS e com câncer, para lugares onde não sei se alguém desta família, nesta idade, tenha ido. Agora eles têm um conhecimento, podem até nunca usá-lo, mas a semente está lá. E eu espero que eles cresçam com isso, porque conhecimento é poder. A princesa deixou para os filhos, os príncipes William e Henry, o legado que pode abalar ainda mais a monarquia inglesa. A lição de que é possível se rebelar. William, o futuro rei da Inglaterra, melhor amigo da mãe, pode levar, ou não, esta lição para o trono. A morte da princesa Diana deixa no ar outras questões. Como fica a monarquia inglesa, alvo de uma série de escândalos nos últimos anos, sem a princesa mais popular da história? Chegou a hora do príncipe Charles conquistar os seus súditos? A dor que o povo inglês sente agora é tão profunda que vai ser muito difícil substituir a princesa no coração de seus súditos. Será que a princesa mudou, balançou as regras da monarquia inglesa, então? Nós vamos conversar com 3 jornalistas especialistas no assunto que estão em São Paulo. O primeiro deles é Adrian Dixon, da agência de notícias Reuters. Vamos conversar também com Robert Plummer, correspondente da BBC no Brasil, e com Leão Serva, o jornalista Leão Serva. Hoje ele é diretor de um jornal que se chama Lance, que ainda vai chegar às bancas, um novo jornal especializado em esportes, mas morou 2 anos em Londres e estava morando em Londres quando Charles e Diana se separaram. Então vamos ouvir os 3. O que vocês acham? Vai mudar a monarquia? A monarquia vai se autorrever de agora em diante? Um editorial do jornal Financial Times de hoje diz que a princesa Diana expôs à luz do sol, a mumificação da família real. Uma família que, segundo o Financial Times, estava empalhada e chata. Vocês concordam com isso? Eu acho que, como eu estava dizendo, que é uma expressão forte e corajosa e é um pouco reflexo do que ocorre mesmo. A coragem de aparecer em público, a coragem de, digamos, de ir ao encontro do que está acontecendo nas ruas, é certamente uma marca que a Diana vai deixar e que, vamos dizer, não será esquecida. E talvez force a família real a ter digamos, uma presença mais ativa na vida comum da Inglaterra. Adrian, você concorda com isso? Eu acho que esse é o grande desafio que tem por frente a família real britânica, Lilian.
durante quase 1000 anos a família real se tem permitido ter um estilo, ficou aislado do resto da população britânica. Acho que a princesa Diana mudou esse estilo. Ela é uma mulher do final do século XX e realmente impõe um novo estilo. E a pergunta realmente que se impõe aqui é qual é a necessidade de ter uma família real, uma instituição que é medieval, no final do século XX. Pela primeira vez, pelas últimas pesquisas das quais a gente tem notícia, a popularidade a aprovação à monarquia está abaixo dos 50%? Vocês também têm essa informação? Certamente, Lilian. Eu vi que faz umas 2 semanas, casualmente, tive uma pesquisa no jornal The Guardian e por primeira vez, acho que foi uns 55% da população britânica achava que não fazia diferença, ou eles achavam que não haveria uma diferença significativa no governo britânico se não existisse a família britânica. E se não existisse, a família britânica sempre vai existir, mas se a Grã-Bretanha fosse uma república e dirigida por um presidente, como é aqui no Brasil, nos Estados Unidos. Robert Plummer, por favor, a sua vez. Na época em que a princesa Diana entrou na vida do príncipe Charles, ela pareceu a pessoa certa, a pessoa ideal para mudar, revitalizar a imagem da família real britânica. Mas eu acho que estas pesquisas mostram que a tentativa fracassou, de certa maneira, porque eu acho que a família real não estava bem preparada. Eles não esperavam que, deste jeito, a família real ia entrar no mundo de show business internacional e, afinal de contas, isso não trouxe nada bem para a família real. Ainda me baseando nesse mesmo editorial que eu acabei de ler, por coincidência, do Financial Times, eles dizem que a Diana mostrou o que é o verdadeiro papel do rei, estender a mão aos seus súditos. Mantém a pompa, mantém a distância, mas ao mesmo tempo passa a mão nas pessoas. E a rainha Elizabeth e principalmente o príncipe Charles se mantêm um pouquinho frios, um pouquinho distantes. Será que isso tudo vai ter que ser rediscutido agora na Inglaterra, a menos que, como um de vocês disse agora há pouco, a Inglaterra volte a ser apenas uma república e pronto? Quer dizer, será que é o fim da monarquia? Será que a monarquia vai ser rediscutida? Ou será que a família real, do alto da sua autossuficiência, vai achar que fica tudo por isso mesmo depois do enterro de sábado? Bem, o problema é que a família real britânica sempre era uma instituição remota e era criada assim. Eu acho que o príncipe Charles foi educado neste sentido. Ele não estava preparado pelo mundo moderno. O problema é que o povo britânico mudou. O povo britânico não está mais disposto a aceitar este tipo de regime de cima para baixo que existia durante os séculos. E agora a família real tem que mudar, mas a gente pode perguntar se ele é capaz de mudar. Já tentou uma vez, fracassou. Pode ser que a consequência inevitável é que a Inglaterra vai virar a república mesmo. Será que a questão também agora não é o futuro, quer dizer, não é o príncipe William, porque a rainha Elizabeth vai bem obrigada. O que fazer, como educar, como preparar eventualmente, caso a monarquia sobreviva, o príncipe Charles e principalmente o príncipe William? Talvez me permitam discordar dos colegas, mas eu acho que a monarquia britânica está muito longe de ser derrubada ou de ser trocada por uma república. Quer dizer, o descontentamento nesse momento reflete um pouco o comportamento do príncipe, o divórcio, etc. Mas é um descontentamento, digamos, que pode ser revertido, certamente, porque há poucos anos a popularidade da monarquia era muito grande. E eu acho, como você falou, que talvez se, por exemplo, o Charles abdicasse do trono e o filho fosse indicado rei imediatamente, por exemplo, eu tenho certeza que boa parte do conto de fadas que foi o casamento voltaria e ele seria um rei de uma popularidade imensa.
Então, um pouco é isso que você falou mesmo, quer dizer, depende da performance dele agora como príncipe herdeiro, quer dizer, ele é neto da rainha, mas se ele tiver uma presença, digamos, mais próxima da mãe e um controle melhor desse relacionamento com a imprensa, certamente o carisma da família real vai voltar com todo vigor. Mas eu acho que saltar uma geração não resolve o problema principal, que papel tem um rei neste mundo moderno? Esse é o problema que eles não resolveram ainda. Para que serve um rei, não é, Robert? Para que serve um rei? Exatamente, isso é a pergunta. Bem, muitas pessoas dizem que o papel de um rei é de evitar ter um presidente qualquer, como uma presidente Thatcher, uma presidente de qualquer pessoa civil. É necessário, é preciso ter chefe de Estado que é, além de tudo, político, que é uma pessoa independente. É por isso que a gente precisa de um rei, mas eu não sei se este argumento é muito convincente. Eu sei que num país como o Brasil, o presidente Cardoso combina os dois papéis de um primeiro-ministro e um presidente. E um monarca, talvez, também, não? Bem, as pessoas dizem isso, talvez, mas eu não sei. Isso não é uma opção para a Grã-Bretanha, eu acho. Eu não vejo o Tony Blair neste papel de presidente, mas, além disso, é um problema muito grande. É o que acontece quando as pessoas têm instituições que existiam durante séculos e agora parece que a sociedade está mudando e as instituições têm que mudar também. Isso é um problema muito grande. Mas, Lilian, acho que a questão que levantou Robert é totalmente relevante. Por que existe hoje um rei? Bom, existe porque sempre existiu. Mas por que a população britânica, uma grande parte da população britânica ainda apoia a monarquia? Porque a monarquia é um dos vários laços que a sociedade britânica tem com seu passado. Ou seja, nós aqui na América somos sociedades relativamente modernas, nós ainda estamos definindo nosso sistema de governo. Faz 3, 4 anos atrás, o Brasil fez um plebiscito para decidir se ia ter um parlamento ou se ia ter uma monarquia, inclusive, ou um sistema presidencialista. A monarquia é uma das instituições mais arraigadas da Grã-Bretanha. Faz mais de 300 anos que o rei sempre foi uma figura política, mas a grande figura política do rei ele representava essa tradição. E os britânicos são muito orgulhosos dessa tradição. Quebrar com a monarquia não é simplesmente quebrar com o sistema político, é quebrar com uma antiga tradição. Eu acho que vai ser muito difícil. Eu concordo com o Leal quando ele diz que as personalidades, o Príncipe Charles, se não vai ser o Príncipe Charles, o problema que ele tive com Diana, é uma questão de curto prazo. É muito possível que tenha monarquia durante muito tempo ainda. Adrian, eu queria voltar um pouquinho ao assunto, a morte da princesa Diana. Você se atreveria a trabalhar um pouquinho em cima do que pode acontecer no futuro, passada essa comoção mundial com a morte dela, passados os funerais, etc, etc? Será que a família real saiu, simplificando um pouco demais a questão, mas enfim, saiu no lucro ou no prejuízo? Ela se desvencilhou de um mito que a atrapalhava ela, a família real? Ou será que a Diana, no fundo, aproximava a monarquia do povo? É uma pergunta um pouco difícil. Eu acho que, novamente, nós temos que olhar isto aqui dentro do contexto. E eu tenho que dizer a verdade, eu não sou um especialista no assunto monárquico, eu sou um correspondente aqui no Brasil, meu assunto é a América Latina. Mas o que eu sei, o que eu tenho lido, volume imenso de informação que tem aparecido nos últimos dias, inclusive nos últimos meses sobre o assunto, a impressão que existe é que daqui a 2, 3 meses a monarquia vai seguir como se nada tivesse acontecido, mas business as usual, como dizem em inglês. Mas as coisas vão ser bastante mais chatas sem a Diana, porque a Diana dava uma dose de glamour e de interesse
a família real britânica que não tinha sem ela. Mas tem que dizer uma coisa que é a realidade. A família real britânica fez o impossível para apartar e para eliminar a Diana da família em si, da instituição da família real britânica. Aliás, quando eles fizeram um acordo de divórcio, ela recebeu, acho que foi 26 milhões de dólares, mas ela deixou de usar o título de Her Royal Highness, que significa Sua Alteza Real, que significa que ela era claramente apartada da família. Ok. Leão Serva, você que esteve em Londres e viu a emoção popular na hora da separação do casal, você diria que a Diana foi uma vítima dos veículos de massa? Olha, essa é uma questão muito delicada e muito delicada para nós que somos jornalistas, né? Pois é. Eu acho que em alguma medida sim. Eu acho que os jornais sensacionalistas britânicos são, digamos, dos mais fortes do mundo. Certamente, eu diria, dentro do seu gênero, são os melhores do mundo em fazer aquilo que fazem, né? E isso criou uma situação dramática mesmo, quer dizer, realmente era uma princesa que não tinha privacidade em nenhum momento de sua vida e, enfim, fugir da imprensa virou um pouco a sua vida nos últimos anos. E, como a gente viu, não é fácil fugir da imprensa e isso acabou expondo a princesa a riscos e, inclusive, à morte. Eu acho que um pouco ela é vítima da imprensa sensacionalista e acho que hoje há um artigo na Folha de São Paulo do Otávio Frias Filho que diz que em grande medida os leitores são culpados também. Eu acho que esse artigo coloca bem a questão, quer dizer, há um círculo viciado em que os leitores promovem ou fazem com que a imprensa tenha lucros enormes quando dá esse tipo de notícia, fofocas e etc. E, portanto, a imprensa foi entrando num sistema pelo qual ela gerava um exército de fotógrafos correndo atrás de detalhes da vida dessas pessoas, ela buscando lucro, enfim, e a população buscando se envolver num nível de detalhes que certamente extrapola a civilidade, vamos dizer, e atingiu um paroxismo aí que até talvez tenha levado à morte. Bem, eu concordo com o Leão que é um assunto muito delicado para os jornalistas, porque tem muita hipocrisia neste assunto, da parte do público que compra e lê este tipo de jornal com fotos de Diana e depois reclama por causa de uma suposta atitude intrusiva dos periodistas, dos jornalistas, mas também tem hipocrisia da parte da mídia, porque eu acho que não é muito fácil dividir a suposta imprensa marrom e a suposta imprensa séria, porque há muitas vezes a imprensa séria traz artigos sobre o que diz a imprensa marrom e é uma exploração de segunda mão da imagem das pessoas famosas. Então, não é tão fácil assim fazer uma divisão entre os dois tipos de imprensa. Adrian, a família real, além de não fazer um funeral com honras reais, também não está deixando o povo passar perto e ver o caixão da princesa Diana. Será que eles não aprenderam nada com as lições da princesa Diana, que visitava os países com minas terrestres, que dava seu apoio aos doentes de AIDS? Será que não seria mais hábil da parte deles fazer um funeral como o povo gostaria que fosse feito? Hoje a gente via filas imensas perto lá do Palácio St. James, apenas para que se assinasse um livro de condolências. Acho que a família real está frente a um desafio. Eles têm dois elementos aqui. Tem um fato real. Morreu uma pessoa aqui que era muito querida por a população britânica, muito respeitada internacionalmente, mas ela também é a mãe do futuro rei da Inglaterra, do neto da rainha, é filho do próximo rei da Inglaterra. Eu acho que a família real não pensa simplesmente em marketing. Às vezes parecesse que eles atuam dessa maneira, mas eles têm duas responsabilidades. Uma com o povo da Grã-Bretanha
e o mundo, porque ela era realmente uma princesa do mundo, mas também eles têm uma responsabilidade própria. Ela não era uma figura do Estado, ela tinha saído, ela já não era Sua Alteza Real. Então não é uma questão semântica, ela não pertencia ao Estado britânico, não era parte da família, ela tinha se retirado da família. Mas ele, ainda assim, reconhece que é uma figura internacional que tinha superado em popularidade a praticamente todas as pessoas dentro da família real, exceto a Rainha Mãe, a mãe da Rainha da Grã-Bretanha. Então, eu acho que você vai ver que o sábado, eu posso estar errado, mas a cerimônia do sábado vai ser um assunto enorme, realmente que nem a Grã-Bretanha, nem o mundo vai ter visto desde 1965, quando foi enterrado o Winston Churchill. Leão Serva, a pessoa morre, tende a, numa tragédia, ainda mais numa situação como essa, e na idade em que ela morreu, tende a ser, num primeiro momento, quase que canonizada, né, pela opinião pública mundial. Mas será que a princesa Diana não se excedeu no relacionamento com a imprensa nos últimos tempos? A gente sabe que a imprensa a perseguia até de helicóptero em passeios de iate em alto mar. Será que ela não atiçou demais a curiosidade da imprensa com esse seu estilo de vida? Olha, eu acho que, enfim, talvez sim. Eu acho que, digamos, A Camila Bowles, por exemplo, não dá entrevista à imprensa. É muito mais discreta, pois exatamente. Ela nunca deu declarações à imprensa e nem mesmo usa com frequência esse tipo de procedimento que a Diana usou no início, que era o de falar indiretamente com a imprensa, de indicar para alguns os jornalistas quem eram os seus, digamos assim, porta-vozes, e esses amigos passavam para a imprensa informações detalhadas, declarações às vezes entre aspas do Charles ou da Diana. Então eu acho que, e depois ela então, até culminando com aquela entrevista que ela deu logo após o divórcio, ou na época do divórcio, em que ela foi de uma sinceridade incrível, uma hora no ar, falando sobre o seu relacionamento com o príncipe. Eu acho que sim, ela, digamos, ela pulou uma etapa que talvez devesse levar mais tempo. E aí se expôs mais e, no entanto, mantinha uma ambiguidade. Quer dizer, já que ela se expôs mais, eu não entendo por que, então, também fugir da imprensa, como aparentemente ocorreu no sábado. Então, essa ambiguidade aí que talvez tenha sido mais estranha ou talvez mais censurável. E, eventualmente, possa ter sido a causa do acidente, né? Agora, tendo a achar que, um pouco como você falou, a morte vai deixá-la numa situação muito mais próxima da santidade do que o contrário, do esquecimento. E acho que talvez para a família real isso resolva um problema. A mãe do futuro rei tem uma imagem linda, morreu em plena juventude, quando praticava uma série de benemerências. E o rei, o futuro rei, o pai o príncipe Charles agora é viúvo. Isso não muda constitucionalmente nada, mas atenua um pouco a tensão que havia entre a ex-mulher e aparentemente a futura mulher. Então, isso talvez beneficie a Casa Real e, ao mesmo tempo, crie uma espécie de Evita inglesa, ou uma proto-santa mesmo. Robert, de qualquer maneira, o príncipe Charles não vai poder casar com a Camila, né? Mesmo viúvo, porque ela é divorciada, não é isso? Quer dizer, não resolve e nem ajuda a relação dos dois, pessoal? Bem, eu acho que para muitas pessoas na Inglaterra agora, discutir esses assuntos ia parecer de muito mau gosto, mas eu acho que nesse momento as pessoas ainda precisam de recuperar do choque que eles receberam com a morte da princesa Diana. Eu acho que é muito cedo discutir este tipo de assunto na Grã-Bretanha neste momento. Pode ser que depois de 1 ano, 2 anos, a relação entre o príncipe Charles e a Camilla Parker Bowles vai ser recebida um pouco mais diferentemente do que agora. Mas agora eu acho que o príncipe Charles tem que aguardar aguardar
talvez a mudança na opinião pública, porque agora eu acho que as pessoas sabem que um rei precisa de uma rainha e Camila Parker Bowles parece ser a pessoa certa para ser esta rainha. Ninguém vai esperar que ele vai herdar o trono sozinho, sem alguma pessoa para lhe ajudar. Então, pode ser que a opinião pública vai mudar e vai aceitar esta relação daqui a 2 anos, muito mais do que agora. Será que a rainha Elizabeth aceita a Camila? Bom, isso é difícil saber, porque até agora podemos dizer que em 2 casos a família real escolheu a pessoa errada com Diana e depois com Fergie. E com a princesa Anne também, né? Bem, nenhum dos 2 casamentos deram certo, então pode ser talvez que agora o príncipe Charles está precisando de uma pessoa mais madura, que não é esta princesa inocente que era a Diana, mas uma pessoa mais madura, que conhece um pouco mais o mundo. Pode ser que vai ser uma opção mais segura para a Grã-Bretanha. Uhum. Quer dizer, a princesa Anne também, se não me falha a memória, se separou, não foi isso? Quer dizer, nenhum dos 3 casamentos deu certo? Nenhum dos... Bem, eu não estava pensando na princesa Ana, mas foi um outro casamento que não deu certo e, sim, parece que eles não têm boa sorte nesta época, né? Ou será que a rainha Elizabeth e o príncipe Philip tiveram um casamento que também não deu certo, mas ao contrário da nova geração perto do século XXI, conseguiram manter as aparências? Isso é especulação. Pode ser que há 50 anos a relação entre o príncipe Charles e a princesa Diana teria sido diferente. Pode ser que ela teria calado a boca e continuado a ser a mulher do príncipe e teria tido que tolerar a relação extramarital entre o príncipe Charles e a Camila Parker Bowles, mas na nossa época não é assim. Eu acho que o príncipe Charles era preparado para outra época e ele não sabia que isso não ia realizar-se assim. Adrian, nosso tempo infelizmente está esgotado. Você acha que a princesa Diana, diante de, como nós já falamos, uma morte trágica que tende a torná-la uma heroína, assim como Kennedy, John Kennedy, Bob Kennedy morreram também no auge das suas carreiras populares e políticas, ela será lembrada como uma espécie de líder feminista da monarquia real inglesa? Eu não sei bem se vai ser uma líder feminista. Eu acho que, aliás, eu acho que nós precisávamos líderes feministas faz 20 anos atrás. O fato que a principal apresentadora do principal jornal do Brasil é uma mulher, hoje em dia, é símbolo do fato que no mundo ocidental, na Grã-Bretanha como aqui no Brasil, nós não precisamos de líderes feministas desse estilo. Eu acho que ela sim vai lembrada. A memória de Diana só está começando agora. E conversando disto hoje com minha mulher, ela fez um comentário interessante. Ela diz que a Diana é uma mistura, de alguma maneira, entre Evita Peron e Jackie Onassis. E, bom, é um pouco uma projeção, mas vai ter algo disso. Tive umas figuras femininas muito importantes nessa segunda metade do século e seguramente Diana vai ser uma figura que todos nós vamos lembrar durante muito, muito tempo. Leão Serva, então, uma última pergunta também para você. Você acha que alguém pode conseguir tomar o lugar que Diana conseguiu ocupar no coração dos ingleses? Eu acho que certamente esse papel de princesa, de beleza, de a princesa ingênua, quase de conto de fadas mesmo, e mesmo a capacidade de superar o momento do conto de fadas como uma pessoa popular, eu acho muito difícil que uma mulher na vida do príncipe Charles possa exercer esse papel. Quem eu acho que vai exercer o papel digamos, de príncipe encantado é o futuro rei mesmo. E ele pode fazer isso. E você está se referindo ao William? Estou me referindo ao William, não ao Charles, desculpe. Eu acho que o William tem toda a chance
de fundir esses dois momentos sem tanta crise mesmo, como foi dito aqui, entre um modelo arcaico, talvez, do Charles, e um modelo mais moderno, que era o comportamento da Diana. Ele é o resultado, vamos dizer, do casamento entre essas duas tendências, e ele provavelmente terá mais capacidade, será mais preparado para responder às questões desse tempo. Ok, então. Muito obrigada. Eu quero agradecer muito aos jornalistas Robert Plummer, correspondente da BBC no Brasil, Adrian Dixon, da agência de notícias Reuters, e Leon Serva, que morou 2 anos na Inglaterra, inclusive durante a separação do casal real. Uma coisa que eu me perguntava hoje, enquanto a gente fechava o Jornal Nacional, pensando na responsabilidade que agora cai sobre os ombros do príncipe William, é se essas crianças vão conseguir ter cabeça depois de tudo que elas passaram, de tanta exposição pública a que elas foram submetidas também, com a separação dos pais e agora com essa tragédia, se essas crianças vão conseguir, enfim, amadurecer e manter um eixo para que leve o príncipe William a coroa real e a monarquia e a reinar na Inglaterra. Muito obrigada, eu quero agradecer demais a participação dos 3 colegas jornalistas no nosso programa de hoje, no nosso Espaço